analisar e responder de forma prática o estudo de A Sentinela, de número 3, da semana de 13 a 19 de março. Olá, queridos amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos uma outra vez aqui ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. Peço desculpas por não ter postado vídeos durante as últimas 2 semanas. Estava um pouco adoentado, mas, graças a Jeová, agora estou melhor. No vídeo de hoje, estamos nos preparando juntos para considerar o artigo de estudo 3, com o tema Sempre podemos contar com a ajuda de Jeová. Nesse vídeo, vamos ver o exemplo de José. E por isso, Gênesis 39, 2 e 3 é a base desse estudo, que nos diz: Jeová estava com José e tornava-se bem-sucedido tudo o que ele fazia. Pode ser que quando estejamos passando por uma situação difícil, a gente não consiga ver que Jeová está nos ajudando. Pode ser que só depois que essa situação seja resolvida, achemos que Jeová realmente nos ajudou. Mas a história de José nos ensina uma lição. Se Jeová cuidou e tornou bem-sucedido tudo o que José fez, ele pode fazer o mesmo com a gente. E é isso que vamos considerar nesse estudo. Veremos que Jeová pode nos ajudar, mesmo que a nossa provação ainda não tenha terminado. Nos parágrafos de número 1 e número 2, nós temos 2 perguntas. A pergunta A, queridos irmãos, é a seguinte: por que passar por problemas não é algo que nos surpreende? A resposta está em Atos 14, 22. Nós sabemos que vamos passar por dificuldades em nossa vida. Assim como aconteceu com os irmãos no passado, acontece conosco hoje, para podermos entrar no reino de Deus. Além do mais, todos nós sabemos que alguns dos nossos problemas só vão ser resolvidos por completo debaixo do reino de Deus, onde não haverá nenhuma coisa que nos cause tristeza, como, por exemplo, doenças crônicas, a tristeza ou a dor que sentimos pela morte de alguém. A pergunta B é a seguinte: o que vamos considerar nesse estudo? Bom, nós veremos que Jeová não nos impede de passar por provações, mas que Ele nos ajuda a suportá-las. Assim, veremos como Jeová ajudou José e como Ele pode ajudar a cada um de nós a ser bem-sucedidos ao enfrentar as diversas dificuldades da vida. No primeiro subtítulo, quando as coisas mudam de uma hora para outra, o parágrafo 3 nos pergunta assim, como a vida de José mudou de repente? Bom, o relato e também o parágrafo nos diz que José era o filho favorito de Jacó. Em uma determinada noite, os seus irmãos o venderam a alguns mercadores midianitas. Esses homens o venderam como escravo para Potifar, o chefe dos guardas de Faraó. Assim, da noite para o dia, ele era o filho amado de seu pai. E no dia seguinte, apenas um simples escravo no Egito, longe de sua família, de seu amoroso pai, mas não longe de Jeová. Parágrafo 4. A pergunta que temos é assim, que provações podemos enfrentar? Bom,
1 Coríntios 10, 13 e Eclesiastes 9, 11 nos diz que o tempo imprevisto sobrevém a todos nós. Portanto, todos nós enfrentamos problemas que são comuns às outras pessoas, como doenças, o desemprego e outros problemas que podem acarretar a nossa vida. Mas também alguns problemas que sofremos por simplesmente seguirmos os passos de Jesus. Por exemplo, podemos ser vítimas de zombaria, oposição ou até mesmo perseguição. O parágrafo 5 nos pergunta: a que conclusão Potifar chegou quando percebeu que tudo o que José fazia dava certo? Bom, além de saber que José era muito inteligente e trabalhador, ele via no seu próprio caso que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Portanto, Potifar escolheu José para ser o seu braço direito, deixando aos seus cuidados toda a administração dos seus bens, o que incluía a sua casa. E embora a Bíblia não nos dê detalhes de quanto tempo as coisas mudaram na vida de José enquanto ele era escravo, é provável que tudo tenha acontecido durante um período de vários anos. E é como nós vemos, irmãos, aqui nesta imagem que está aparecendo na tela. Vemos aqui quando Potifar comprou a José. E Jeová tornou bem-sucedido tudo o que José fazia, mesmo quando ele foi vendido como escravo para um homem que não servia a Jeová e passou a morar em uma terra em que ele não conhecia. Agora, no parágrafo 6, a pergunta é: como José provavelmente se sentia com sua situação? Você já foi injustiçado ou sofreu alguma injustiça em sua vida? Como você se sentiu ao enfrentar essa situação? Então, embora José estivesse como escravo e depois de um certo tempo tenha sido escolhido por Potifar como o líder ou como o governante de todos os seus bens, o mais provável é que José quisesse ser muito libertado e voltar para a casa de seu pai, onde ele era amado. Afinal, ele ainda era um escravo de um homem que não adorava a Jeová. O próximo subtítulo é: quando a situação piora. Os parágrafos de número 7 perguntam: de que modo a situação de José foi de mal a pior? Bom, a situação de José mudou quando a esposa de Potifar se sentiu atraída a ele e tentou por várias vezes seduzi-lo. Mas como José tentou se manter íntegro, ela forjou uma situação para dizer que ele tinha tentado violentá-la. Ao saber disso, Potifar mandou José para a prisão, e lá ele ficou por vários anos. Bom, a palavra hebraica usada para prisão pode significar cisterna ou cova. Assim podemos imaginar que o lugar onde José ficou era muito escuro e parecia que a situação não tinha saída. Podemos ter uma imaginação ou uma ideia de como era ao ver o clipe musical Nunca Estou Só, que retrata a vida de José. E eu deixarei o link para esse videoclipe aqui na descrição desse vídeo. Parágrafo de número 8 pergunta-nos: mesmo quando um problema ficar ainda pior, do que você pode ter certeza?
Será que nós já enfrentamos na nossa vida uma situação que parecia não ter saída e você simplesmente disse: será que ainda pode piorar? Irmãos, nós sabemos que Jeová não impede que coisas ruins aconteçam conosco só porque o servimos. Mas se o problema ficar ainda pior, devemos nos lembrar do texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde Jeová prometeu que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Jeová pode dar a nós a força, a coragem e o poder além do normal para resistirmos a essa situação, mesmo que ela pareça não ter saída. O parágrafo 9 nos pergunta: o que mostra que Jeová estava com José enquanto ele estava preso? O fato de que Jeová tornou bem-sucedido José até mesmo na prisão, com superintendentes de grupo e também para os seus ajudantes. É interessante, na verdade necessário, que haja sempre uma lista atualizada com os contatos dos irmãos do seu grupo. Não devemos esperar que uma tragédia aconteça para fazermos isso. E agora, se um desastre acontecer, entre em contato com todos os publicadores do seu grupo para descobrir como estão e o que eles precisam. Depois, com essas informações em mãos, passaremos ao coordenador do corpo de anciãos, que vai entrar em contato com o superintendente do circuito. E esse trabalho em equipe, que é feito de forma organizada, faz a diferença. Por exemplo, depois do incêndio, o superintendente de circuito da irmã Margaret ficou acordado por 36 horas. Ele precisou organizar o trabalho dos anciãos que estavam entrando em contato com mais de 450 irmãos que foram afetados e que precisavam de ajuda. Dessa maneira, todos os irmãos foram acolhidos, tiveram onde ficar e receberam o apoio e o encorajamento espiritual que precisavam. Continuando aqui a nossa consideração, chegamos ao parágrafo de número 10. Nesse parágrafo de número 10, a pergunta é: por que cuidar dos irmãos é algo tão importante para os anciãos? João 21,15, Jesus perguntou a Simão se ele o amava. Então ele pediu: alimente os meus cordeiros. Com esse texto em mente, a resposta a essa pergunta é: cuidar das necessidades espirituais e emocionais dos irmãos faz parte do trabalho dos anciãos. Daí, quando acontece um desastre, a primeira coisa que os anciãos precisam fazer é verificar a segurança, se eles têm alimentação, roupa e abrigo. Mas depois disso, nos meses e dias à frente, os anciãos vão precisar apacentar ou dar ajuda emocional e espiritual para esses irmãos. O parágrafo cita o exemplo de Harold, que é um irmão que serve numa comissão de filial e conhece muitos irmãos que passaram por um desastre. E aí o comentário dele é muito interessante, pois ele disse que leva tempo para que as pessoas se recuperem. Aos poucos elas vão retomando a vida, mas a saudade de alguém que morreu, um objeto que a família tinha e que foi perdido, como por exemplo uns meios de transporte como carros, motos ou até mesmo um imóvel, ou o trauma de ter quase morrido, são sentimentos que continuarão na mente de cada uma
das pessoas que foram afetadas. Então, são esses sentimentos que fazem com que a dor ressurja. E é nessa hora que os anciãos darão o apoio emocional e espiritual que os irmãos precisarão. Agora, no parágrafo 11, a pergunta é: de que ajudas uma família precisa depois que passa por um desastre? Com base em Romanos 12,15, que em resumo diz: chorem com os que choram. Então, uma família talvez precise que os irmãos consolem e que lembrem que eles são muito amados por Jeová e por sua organização. Além disso, os anciãos precisam se certificar em ajudar que as famílias continuem a ter uma rotina espiritual, o que envolve oração, o estudo diário da Bíblia, ir e participar nas reuniões e também no serviço de pregação. Quando as pessoas mantêm uma atividade espiritual, mantêm a sua rotina espiritual, elas conseguem ter paz. Além disso, aqueles que são pais precisam consolar os filhos. Os anciãos podem ajudar os filhos a se concentrar naquilo que não pode ser perdido em um desastre. Também devem lembrar aos filhos que Jeová sempre vai estar ao nosso lado e que nunca vai nos abandonar, independente de que situação estejamos enfrentando. Agora, no parágrafo 12, teremos a seguinte pergunta: o que podemos fazer para ajudar em um desastre? O subtítulo: o que todos nós podemos fazer. A primeira coisa é nos colocarmos à disposição. Por exemplo, podemos perguntar para os anciãos como e o que podemos fazer para ajudar. Talvez possa oferecer hospedagem para aqueles que tiveram que deixar a sua casa por uma situação alheia à sua vontade, ou para voluntários da construção que virão participar na reconstrução dos salões do reino ou da casa dos irmãos. Além disso, você também pode distribuir alimentos e outras coisas necessárias para os publicadores, como por exemplo, roupas e até mesmo publicações impressas como a Bíblia, uma vez que, dependendo de que situação possa acontecer, os itens eletrônicos não funcionarão mais. Mas e caso a nossa situação esteja tão ruim que talvez a gente não consiga oferecer essas ajudas? Nós podemos orar por aqueles que foram afetados. E uma segunda maneira que podemos fazer é apoiar a ajuda humanitária com os nossos donativos para a obra mundial. Se fizermos isso, estaremos contribuindo para ajudar a manter a felicidade e estabilizar os irmãos que são afetados por desastres naturais. Então, já vimos duas maneiras específicas ou duas situações específicas em que podemos ajudar quando enfrentamos um desastre natural e também quando enfrentamos uma doença ou um surto de doenças. Antes de passarmos para a terceira fonte ou a terceira maneira específica que podemos ajudar, nós temos uma gravura para ser analisada. E aqui nós vemos uma família de irmãos que está prestando ajuda. Elas se colocaram à disposição dos anciãos, perguntaram como poderiam ajudar e depois, com essas informações, deram ajuda a essa mãe com o seu filho que tiveram de deixar a sua casa por causa de um desastre natural. E perceba como todos os envolvidos apresentam
felicidade. Sim, as palavras de Jesus, que há mais felicidade em dar do que em receber, se tornam reais quando nos colocamos à disposição para ajudar nossos irmãos que enfrentam desastres naturais. Agora sim, vamos para o terceiro subtítulo desse estudo: Ajude os irmãos durante perseguição. Parágrafo 13 pergunta: Que desafios os irmãos enfrentam onde nossa obra é proscrita? Bom, os irmãos passam por problemas econômicos, doenças e perseguição. Mas essas coisas acontecem com todos nós em qualquer parte do mundo. Então, além de enfrentar os problemas normais do dia a dia, esses irmãos não conseguem visitar os irmãos e ser uma fonte de encorajamento para eles. Os anciãos nesses lugares talvez não consigam fazer visitas. Foi isso que aconteceu com Andrei, que foi mencionado no artigo anterior. Uma irmã do seu grupo de campo estava com muitos problemas financeiros e, para piorar, ela sofreu com um acidente. E por causa disso, ela precisou passar por várias cirurgias até corrigir o problema. Apesar da perseguição e da pandemia, Jeová estava vendo a situação da irmã e motivou os irmãos a fazer tudo o que podiam para ajudá-lo. Então, quais são os desafios? Além de todos os problemas que nós já enfrentamos em nosso dia a dia, quando estamos em um país em que a obra é proscrita, não conseguimos manter contato direto com os nossos irmãos e manter as nossas atividades, como ir às reuniões, à pregação e estar presentes no Salão do Reino. Agora, no parágrafo 14, o que os anciãos podem fazer? Que exemplo os anciãos podem dar para os irmãos da congregação? Continuando a analisar o que Andrei fez, ele orou e fez o que estava ao seu alcance. Qual foi a resposta de Jeová? Bom, ele usou vários irmãos da congregação que tinham mais condições de ajudar aquela irmã. Alguns a levaram para fazer consultas médicas e ainda outros ofereceram dinheiro para ajudá-la. Com certeza, Jeová motivou esses irmãos a ajudar como podiam e abençoou a união e a coragem deles. Por isso, se a obra estiver proscrita ou proibida em seu país, os anciãos são incentivados a delegar responsabilidades, pois assim permitem que mais irmãos participem no auxílio e na ajuda daqueles que estão precisando. E o mais importante, devemos confiar em Jeová. Ele vai ajudar a cada um de nós a cuidar dos irmãos da congregação. No parágrafo 15, veremos agora o que todos nós podemos fazer para ajudar nossos irmãos durante a perseguição. Como podemos manter a união quando nossa obra está proibida? Com a nossa obra proibida, não poderemos nos reunir nos salões do reino, em salões de assembleia, juntos com a congregação como fazíamos anteriormente. Então, talvez tenhamos que nos reunir com os nossos irmãos do grupo de campo. Por isso, é agora mais importante do que nunca nos tornar amigos e manter a paz com os irmãos. Devemos nos lembrar que o nosso inimigo e a nossa luta é contra Satanás, o diabo e seus demônios, e não contra os nossos irmãos. Por isso, o conselho de Provérbios 19:11 se aplica perfeitamente a essa situação. O texto nos diz que a perspicácia do homem
faz com que ele não se ire facilmente. E é bonito da sua parte passar a ofensa. Portanto, à base desse texto, é interessante que nós não esperemos perfeição de nossos irmãos. Afinal, assim como eu e você que está nos assistindo nessa consideração, somos imperfeitos e apesar de termos boas qualidades, temos também defeitos. Além disso, se tivermos algum problema com alguém na congregação, precisamos resolver logo essas diferenças. E como podemos fazer isso? Por tomar a iniciativa em ajudar outros. Quando fazemos isso, todos ficam ainda mais unidos e nos sentimos no meio de uma família. No parágrafo de número 16, continuamos aqui a considerar. O parágrafo 16 pergunta o seguinte: de acordo com Colossenses 4, 3 e 18, como podemos ajudar os irmãos que sofrem perseguição? Bom, muitos de nossos irmãos servem a Jeová apesar da perseguição do governo e acabam até mesmo perdendo a sua liberdade, sofrendo com prisões e não poder se deslocar mais. O que nós podemos fazer por esses irmãos, uma vez que talvez não possamos ir até a casa deles? Podemos orar por eles, por suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudar esses irmãos em sentido físico, espiritual e jurídico. Inclusive, no site jw.org, nós temos o nome dos irmãos e podemos ser ainda mais específicos em nossas orações por mencionar o nome deles e de suas famílias. Jeová, o Deus ouvinte de orações, entenderá, ainda que a nossa pronúncia do nome desses irmãos não seja a correta. O fato é, nunca se esqueça de que as orações que fazemos podem ser a diferença para esses irmãos. Aqui agora chegamos então ao parágrafo de número 16, ou melhor dizendo, o parágrafo de número 17, que conta até mesmo com uma gravura. No parágrafo 17, a pergunta que temos é: como você pode se preparar desde já para a perseguição? O parágrafo diz o que nós não devemos fazer e o que nós podemos fazer. O que não devemos? Ficar imaginando todas as coisas ruins que podem acontecer, como ser preso, perder a nossa liberdade ou algum tipo de atentado contra a nossa família, os nossos irmãos. Ao invés disso, devemos usar o tempo que temos para fortalecer a nossa amizade com Jeová e a amizade de nossa família com Deus. Quando ficarmos ansiosos, devemos abrir o nosso coração a Jeová. Em família, podemos conversar sobre os muitos motivos que vocês têm para confiar em Jeová. Parem e medite em como Jeová já o ajudou durante a sua trajetória como cristão a enfrentar situações difíceis na vida, desde quando você começou a estudar a Bíblia até os dias atuais. Porque assim como acontece em um desastre, a nossa confiança em Jeová e a uma boa preparação com antecedência vão dar à nossa família paz e coragem. E é exatamente isso que vemos na gravura. Vemos aqui uma família usando a sua noite de adoração em família para se preparar para a perseguição. Vemos aqui um pai e uma mãe treinando os seus filhos sobre como Jeová continua a nos ajudar. Lá ao fundo, nós vemos que para isso eles estão usando um exemplo de um vídeo recente, talvez do profeta Daniel.
quando nós usamos todos os recursos para fortalecer a fé de nossa família, antes que a perseguição aconteça, vamos conseguir manter a paz e a união, e além disso, teremos a alegria de estar preparados para continuar servindo a Jeová. Considerados o parágrafo 17 e também a imagem que aparece, chegamos ao parágrafo de número 18, que é o último desse vídeo. A pergunta é: o que podemos esperar para o futuro? Nós sabemos, queridos irmãos, que enquanto estivermos debaixo desse sistema, nós vamos enfrentar doenças, desastres naturais ou a perseguição. Mas Jeová, ele usa atualmente os anciãos que trabalham muito para nos pastorear. E ele também dá a cada um de nós a oportunidade de ajudarmos uns aos outros. Então, a paz que vem de Jeová nos ajuda a enfrentar com coragem os desafios que enfrentamos hoje. Mas muito em breve, todos nós enfrentaremos a grande tribulação, que são dificuldades ainda maiores. Quando isso acontecer, nós vamos precisar manter a nossa paz e ajudar outros a também fazer o mesmo. Mas depois da grande tribulação, queridos irmãos, todas as dificuldades que enfrentamos hoje terão sido coisas do passado. Por quê? Porque teremos aquilo que Jeová sempre quis para nós: paz perfeita e eterna entre humanos e animais. Não apenas uma paz que é um sentimento que Jeová nos dá, mas sim uma paz mundial que será sentida e vista por todos aqueles que continuarem obedecendo a Jeová agora e não desistirem ao passarem por diversas dificuldades, como doenças, desastres naturais e perseguição. Esteja decidido a continuar colocando Jeová em primeiro lugar e tenha a paz de Deus não só agora, mas também no futuro, a vida eterna. Queridos amigos, aqui chegamos ao final da nossa consideração para a reunião desse fim de semana, de 20 a 26 de fevereiro. Esperamos de coração que estes comentários bem preparados os ajudem e os fortaleçam em sua fé para continuarem a servir a Jeová. Se esse vídeo ajudou você, pedimos que deixe um like e compartilhe ele com outras pessoas. Aqui na descrição nós deixaremos um outro vídeo que já fizemos com a parte 1 dessa consideração. Então, sugerimos que, após terminarmos essa consideração, você assista essa primeira parte. Então, que Jeová continue abençoando cada um de vocês, queridos amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tenham todos uma ótima semana e bênçãos de Jeová.